Cristo vem com recompensa e punição. Uma lâmpada que brilha em lugar escuro. E Cristo aparece secretamente aos seus vencedores como a estrela da manhã. Estas são as 3 seções desta mensagem. Algarismo Romano 1. Eis que venho sem demora, e comigo está a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Essa palavra obra mostra que, do ponto de vista de Deus, todos os santos têm obra a ser feita. Simplesmente unindo-se àquilo que vem primeiro, e há alguns versículos importantes relacionados a isso. O que eu vou ler para vocês e comentar rapidamente, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas obras de poder? Então lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Faço uma pausa aqui. E, focando nessas 3 afirmações, aplicando-as a cada um de nós, quando estivermos diante do trono do juízo de Cristo, vamos examinar isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, você pode falar Senhor, Senhor e ser salvo, mas isso não nos capacitará a entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso significa que devemos fazer a vontade perfeita de Deus. Mas os que estiverem diante dele, diante do trono do juízo, e falarão, fizemos isso, fizemos aquilo, eles realizaram isto, haverá cristãos por toda a terra, e haverá um grupo enorme, sinto dizer, de santos na restauração do Senhor, que não estavam totalmente abertos para o Senhor tocar as profundezas deles e introduzi-los no 3º estágio de vida para que eles chegassem à maturidade em função e note o que eles disseram. Muitos naquele dia me dirão o que o Senhor disse. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas coisas. Não demos mensagem? Será que eu não dei mensagem, não dei conferências? Eu não viajei pela terra? Realizei tantas coisas? O Senhor não está dizendo, não, você não fez. Quando juntamos esses versículos, com a vontade de Deus, o Senhor disse,
nunca vos conheci, porque o que eles fizeram, na verdade, foi segundo a vontade permissiva do Senhor. O Senhor permitiu que eles fizessem, era algo bom, mas isso pode ocorrer muito com muitos amados santos que não percebem isso. Então lhes declararei, ele vai falar isso de fato para santos. Então lhes declararei, nunca vos conheci. Não te conheço. Está falando de um relacionamento específico com eles. Ele disse, eu não vos conheço aqui. Apartai-vos de mim, o que significa que nos próximos 1000 anos, vocês não serão um comigo. Você não será um co-rei. Você não fez a vontade perfeita de Deus. Vós que praticais a iniquidade, é isso que ele disse. Todo tipo de obra, mas do ponto de vista de Deus, que o Senhor me cubra por dizer, eu era muito jovem na restauração do Senhor, um ano e meio. Eu estava há mais ou menos há 1 ano e meio na restauração do Senhor, vi esses versículos, orei e percebi que eu precisava aplicar isso para o resto da minha vida. E o Senhor veio de maneira que cada vez que ele queria dar uma mensagem, alguém manda um e-mail dizendo, vem para a nossa localidade. É tão fácil falar, sim, claro, estou indo. Eu quero fazer isso. Essa não é a vontade perfeita de Deus. Mas temos a oportunidade, por estes versículos, para levar esse assunto pessoalmente ao Senhor e dizer, Senhor, quando eu te vir face a face, não quero que tu digas, eu não te conheço. Antes ele dirá, servo fiel, você realizou a sua obra, vem reinar comigo por 1000 anos. Não estou me referindo a nenhum irmão ou irmã especificamente, mas pode haver cooperadores fazendo todo tipo de obra que pode não ser do ponto de vista de Deus a sua vontade perfeita. Então, quando eles estiverem diante do Senhor, ele dirá, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você não fez isso sob a minha autoridade. Você não permitiu que a minha autoridade tocasse as suas profundezas. Você não estava sob o meu governo. Então, tendo isto só por ter isso diante de nós é uma oportunidade para lermos e orarmos isso e esclarecer isso diante do Senhor, dizendo, Senhor, em tua sabedoria e à tua maneira, eu tomo essa decisão. Quero fazer apenas a vontade perfeita de Deus. E também à maneira dele e no tempo dele. Agora, Mateus capítulo 12, 36 e 37. E digo-vos que de toda palavra inútil que falarem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado,
e pelas tuas palavras serás condenado. Voltando ao versículo 36, e digo-vos que de toda palavra inútil que falarem os homens, o nosso falar, não meramente em casa falando com seus filhos, com a sua esposa, mas falar de uma determinada maneira na qual o Cristo interior não é a origem, e isso será registrado e, em certo sentido, será tocado novamente para você ouvir. E você vê que maneira vazia, com base naquilo que você achava que sabia. Porque agora não significa que vamos parar de falar com ninguém, com todo mundo, mas é um aspecto que o nosso ser esteja saturado com Cristo interior. Então não se tornem calados. Você pode ficar calado por um determinado tempo, depois de uns 2 dias, o seu falar vai explodir. Então não tente se mudar. Diga, Senhor, eu te dou acesso a todas as partes do meu ser, incluindo isto. E então um versículo em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas segundo a medida da esfera de ação, que o Deus que mede todas as coisas demarcou para nós, a fim de chegarmos também a vós, o Deus que mede. Sugiro que vocês leiam e orem esse versículo e estudem as notas de rodapé. Quando fala Deus que mede, e a mensagem no estudo vida sobre esse ponto, Paulo foi treinado e ele trabalhava, mas aceitava as limitações de Deus. Ele não ia para onde ele queria, nem para onde ele esperava ir. Ele disse aos santos, eu fui numa cidade e eu vou estar com vocês um pouco e estou indo para outro país, a Espanha. Vou para a Espanha. Quando eu voltar da Espanha, eu vou parar aqui com vocês, ficar mais um pouco. Mas ele nunca foi para a Espanha, porque ele estava sob o Deus que mede, debaixo do Deus que mede. E nessa questão de não conhecer Deus como o Deus que mede, está conectado com a obra que fazemos. As mensagens que eu dou, se o Deus que mede não estiver agindo em você dessa maneira, sim, você pode dar uma conferência, você pode fazer isso, mas somente por determinada medida, até determinada medida. O Senhor pode mudar a medida. Por motivo dele. Por uma razão dele. Então, versículos como esse estão muito relacionados com o restante desta sessão sobre a sua obra. Agora vamos ler. E eu estarei focado em certos pontos, mas não em todos. O Senhor repete a sua advertência. Venho sem demora, a fim de que consideremos a sua recompensa, que será concedida quando ele voltar. Mesmo aqueles que estão servindo na vida da igreja ou de qualquer outra maneira, nós deixamos
qualquer recompensa que o Senhor pode dar. Não estamos focados nisso. O Senhor está medindo o que fazemos, e se eu fui fiel pela sua misericórdia e graça, Ele será diligente com a recompensa. Ponto B é muito forte. Na vinda do Senhor, essa recompensa será concedida a cada um dos crentes após o seu arrebatamento no tribunal de Cristo. É aí que Ele nos fará conhecer. A palavra grega traduzida por recompensa em Apocalipse 22:12 significa salários. Letra D é crucial. Quando o Senhor Jesus voltar para tomar posse do reino, Ele recompensará ou punirá todos aqueles que lhe pertencem, ou seja, todos os santos. Isso vai acontecer. Então, acho que vocês estão claros enquanto eu falo com vocês. Não estou dando um ensinamento objetivo para vocês. Vocês precisam conhecer os fatos. Estamos falando de algo que é parte do nosso futuro, mas que deve afetar o nosso viver diário. Se não tivermos um entendimento pleno do que fazer, então, humilhe-se e busque ter uma comunhão genuína, talvez com irmãos ou irmãs mais maduros. Em amor, cuidamos uns dos outros, nos apacentamos mutuamente, temos comunhão uns com os outros, todos estamos no mesmo procedimento, todos temos a mesma meta. Então, na letra D, abaixo, há diversos subitens que eu vou ler. Alguns receberão a sua punição, porque a palavra do Senhor, comigo está a minha recompensa, implica que não há somente recompensa, mas também punição. Em conformidade com isso, em Apocalipse 22:7, o Senhor declarou: venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ponto 3 é importante. Quem guarda as palavras da profecia de Apocalipse é bem-aventurado, porque será recompensado. Ele guarda as palavras da profecia. Aqueles que têm em torno de 25 anos, um pouco mais, um pouco menos, sugiro que depois, assim que termine este treinamento, hoje é dia 26 de dezembro, que vocês leiam o livro de Apocalipse inteiro, de ponta a ponta. Não com as notas de rodapé, leiam o texto de ponta a ponta. Mesmo se você puder fazer, faça uma segunda vez, porque isso vai te dar uma visão geral de tudo, dos principais aspectos dele. Então, isso não é uma exigência de um treinamento, é apenas uma sugestão de um irmão, ok? Quatro, a recompensa que receberemos naquele dia tem muito a ver com a nossa atitude hoje. Nossa atitude. 1 aos Coríntios 3:8
diz que seremos recompensados segundo o nosso labor. I'm giving a couple illustrations. I don't know, honestly, what is happening in the local churches. Eu dou algumas ilustrações, não sei o que está acontecendo em todas as igrejas locais por toda a terra, mas me lembro nos primeiros dias That que we would have meetings nas reuniões during the week, durante a semana, Tuesday, Wednesday, terça, quarta, sexta on the Lord's Day, e domingo, morning, 2 meetings, domingo de manhã, 2 reuniões de manhã and in the evening, e à tarde a mesa do Senhor. but a number of us Mas diversos de nós nos juntávamos, nos reuníamos às 7:30 da manhã no sábado e orávamos e tínhamos comunhão about half an hour, por uma meia hora. and then we all did ordinary Então todos nós fazíamos coisas comuns, coisas físicas. this room. Vou limpar essa sala. E a grama, havia coisas para serem feitas. From my point of view, Do meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista, this aspect of esse aspecto da obra is gone acabou, se foi, in many places. em muitos lugares. I'm not going to be too exact, but I just was Não vou ser exato demais, mas fiquei profundamente tocado in Texas. com uma igreja determinada no Texas. Someone asked me, Não tentem descobrir e nem venham me perguntar. Eu não vou dizer para vocês. but I guess in fellowship with one Mas- of the leading brothers, Tendo comunhão com um dos irmãos na liderança, saints have been que os santos foram encorajados practical a ter um serviço prático na vida da igreja. the spiritual side. Não apenas no aspecto espiritual, mas no aspecto prático. Now, will there be a meeting here in this room? Então, amanhã de manhã vai ter uma reunião aqui nesse salão. Who's going to move the chairs? Quem vai arrumar as cadeiras? Going to be? Aonde estará? I don't think angels will come while we're sleeping. Eu não creio que enquanto estivermos dormindo virão anjos aqui fazer isso. I'm trying to emphasize Eu estou apenas enfatizando esse aspecto church life. da vida da igreja. Already there are some Já há alguns santos Thursday morning no domingo de manhã que servem as crianças, especialmente irmãs, mas também irmãos. precious before Isso é precioso diante do Senhor. Você cuidar dos pequeninos, ensinando coisas enquanto eles crescem. when they're 12 they will E o objetivo é que aos 12 anos de idade todos sejam salvos put them underwater. e sejam batizados. This is a kind of Isso é uma espécie de serviço prático, é um tipo de serviço prático. okay, in Matthew 16. Em Mateus 16, 27, o Senhor Jesus disse que, quando voltar, Ele nos recompensará conforme as nossas obras. And you're doing As suas obras e as coisas que você faz. O Senhor se lembra disso de maneira positiva. that quite often after a meeting when I go to Frequentemente depois da reunião, quando eu vou young brothers there, ao banheiro, há 2 jovens now and then ali, tell them eles doing this practical service não sabem that God remembers que eles estão fazendo esse serviço prático, mas Deus se lembra disso. Isso é parte do seu serviço prático. He remembers these things. Ele se lembra dessas coisas, coisas comuns. Memories. E é bom não vivermos por memória, But there is this memórias, lembranças. aspect. Mas esse é um aspecto real e prático da vida da igreja. Maybe the Lord, Talvez in my attempt to o Senhor, em minha tentativa de compartilhar algo, the Spirit will just que o Espírito flua por toda a terra e que isso seja um novo começo no nosso labor, no nosso trabalhar, no nosso serviço dessa maneira. E então seremos equilibrados, como em Mateus 24. on the one side and the spiritual side we're Por um lado, no aspecto espiritual estamos crescendo em vida, no aspecto
prática, o Senhor tem nos dado uma certa habilidade. Então, você pode falar, Senhor, o Senhor deu 5 talentos para você, você trouxe mais 5. E o outro falou, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, eu trouxe mais 2, ganhei mais 2. A grande maioria recebeu apenas 1 talento e fala, eu guardei esse 1 talento em determinado lugar, eu o preservei, está aqui, ó. E o Senhor teve uma reação forte a isso. Mas eu me lembro que eu acho que estou falando precisamente, o irmão Watchmani, no final do seu ministério, disse que aos santos que têm uma capacidade tomariam todo o mundo. São os santos comuns de quem nós precisamos mais. São pouquíssimos aqueles que têm 5 talentos, alguns irmãos e irmãs que têm 3, a grande maioria tem 1 talento. Mas você tem algo com o seu 1 talento que ninguém mais tem. É por isso que, especialmente no treinamento, durante o semestre eu lembrei os santos, vocês têm uma porção de Cristo que ninguém mais tem. Então, mesmo que você esteja falando a mesma coisa que aquelas 8 pessoas falaram antes de vocês, você tem a sua porção. Se percebermos isso, compartilharemos a nossa porção e estaremos abertos para receber a porção dos outros. Letra E. A salvação eterna não tem nada a ver com nossas obras, mas a recompensa do reino será totalmente segundo as obras que fizemos pela vida do Senhor após sermos salvos. Quando chegarmos à reunião da mesa do Senhor, tendo uma memória adequada do Senhor em nossa gratidão ao apacentamento do Senhor por essa semana, como eu te experimentei, eu te trago. Todos temos esse tipo de salvação eterna. Mas agora há esse outro aspecto das nossas obras, que são feitos por meio da vida do Senhor. Não é meramente a nossa capacidade humana. Precisamos do Cristo interior em sua família. Eu acho que ele tinha 4 irmãos. Então tornam-se 5. E tinha irmãs, que eram 2 ou 3. E ele estava ali. Você acha que Jesus tinha seu próprio quarto com uma camona só para ele? Não, ele estava ali. E tinha o seu trabalho físico para fazer até ele ter 30 anos de idade. Então, sabe o que é isso? É ser um ser humano comum numa família e você precisa trabalhar. E então, quando chegou o momento adequado, eu sei porque tive comunhão no começo desta semana, depois da reunião da noite, que eu pude compartilhar com um irmão. Ele estava compartilhando comigo e eu entendi plenamente que em você o Senhor está te dando o encargo para você servir de determinada maneira, em tempo integral, mas você agora tem um trabalho comum. E você parou porque o Senhor, no tempo dele e a maneira dele, você continua porque o Senhor, a maneira dele, no tempo dele, virá e fará para você. Esteja preparado para deixar de tudo de lado. E você está preparado, então, isso nos capacitará a fazer esse tipo de obra. Então,
o trabalho, as obras que fizemos por meio da vida do Senhor. I'm emphasizing. E mais uma vez, Recorded. tudo isso está gravado. Forgotten all kinds of things. Eu I forgot them. esqueci muitas coisas. Some of the brothers have been in Eu sou grato por ter esquecido. I have Alguns irmãos que estão há mais tempo que eu, 1966. na restauração do Senhor, eu vim em 1966, mas toda a obra e serviço de vocês na vida da igreja está registrada e será lembrado. And that, plus you're growing in life to maturity, E isso, mais o seu crescimento em vida até a maturidade, cuidando dos outros, apacentando. Quando você se encontrar com o Senhor, Ele dirá, muito bem, come and reign with me. vem reinar comigo 1,000 years. por 1000 anos. Okay, G. Letra G. Before the judgment seat. Compareceremos diante do tribunal e prestaremos contas ao Senhor, segundo todo o nosso viver, andar e conduta passados. It is also of this that even Por causa disso, é que o apóstolo Paulo diz que examine him, não ousava julgar a si mesmo, but he mas who examined quem o julgava was the Lord. era o Senhor. And so before you go to sleep, Então, antes de você ir dormir esta noite, examine, não se examine. Quando você acordar de manhã, não se examine. instead, Em vez disso, to the Lord, volte o seu coração ao Senhor, exercite o seu espírito, aplique o poder do seu sangue e receba o seu dispensar para mais um dia, day after day. dia após dia. Every saved one will be manifested before the judgment seat of Christ. I'm repeating, so that each one may receive Por- the things Receberemos a manifestação e cada um according to what receba as coisas feitas por meio do corpo segundo o que praticou, quer seja o bem ou o mal. Aqueles que praticam o bem receberão uma recompensa, e aqueles que praticam o mal receberão uma punição. I just have the feeling. Eu tenho o sentimento, Maybe it's a kind of hope, but I think it's not. uma espécie de esperança. Eu creio que não é a minha vida natural, que é o Cristo interior. When you stand before the judgment seat of Christ, Eu acho que quando estivermos diante do trono do juízo de Cristo, o Senhor lembrará a você todo o apacentar que você fez, todas as obras suas. Muito bem, muito bem. Entra no reino comigo. remember, Ele vai se lembrar de todas essas coisas preciosas. don't repent Se não nos arrependermos, mistakes we made. nós cometemos erros. Nós cometemos erros, até mesmo erros, grandes erros, Deal with it. porque precisamos Remember that. lidar com isso. Então o Senhor não vai se lembrar disso porque você já lidou com isso. Mas por outro lado, como aprendemos em 1 de João, especialmente capítulo 1, Sin, quando pecamos then we confess, e confessamos, then God forgives. Deus perdoa. And we know from other verses, when God E forgives, outros versículos também, quando Deus perdoa, Deus esquece. don't you want Him to forget? Você não quer que Ele esqueça certas coisas? Forget. E Ele quer que você esqueça. Riding up in you, Isso psychology, não deve estar sendo the distant memory se acumulando em você, na sua mente. Ah, isso aconteceu décadas atrás. H, H. the way to serve Como servimos o Senhor e como laboramos para Ele, após sermos salvos, é muito importante. it's the way we serve. É como servimos, da maneira que servimos, da maneira em que laboramos para o Senhor. After we are
após sermos salvos. É muito importante. Então, quando se trata do nosso serviço e da nossa obra para o Senhor, a maneira como fazemos. E virá um momento quando diremos, Senhor, eu me consagro honestamente e absolutamente a respeito disso. Mas eu quero fazer da tua maneira. Por favor, Senhor, torna clara a tua maneira para mim e faz aquilo que só tu podes fazer para que a tua maneira torne-se a minha maneira. E ele fará. Não vamos apenas pensar e falar sobre isso. Simplesmente orar ou ter comunhão de maneira simples significa muito. Quero ser fiel nisso. Mas isso não é a essência. Mas é a maneira como tentamos fazer. Salva-me, Senhor, da minha maneira. Ou de uma maneira que talvez eu não tenha, quando eu tento fazer isso, eu tento fazer aquilo. Alguns tentam, eu tento isso, tento aquilo, por fim, Senhor, tu és muito fiel. Você fala para o Senhor de maneira fiel, Senhor, eu desisto, Senhor. E o Senhor fala, ok, você vai me deixar cuidar disso então? Você vai me deixar te apacentar, te treinar? Eu estava esperando esse tempo todo. Às vezes numa situação, você não apenas perderá os seus sentimentos, suas sensações. Você está se tornando Deus em vida e natureza. Não apenas isso, você está se tornando luz. Isso é 1 de João. Aos 90 anos de idade, estava próximo do irmão, ele falou, Ron, você é um jovem. Para ele eu era um jovem. E também, Deus é amor. Estamos nos tornando Deus em vida e natureza. Estamos nos tornando luz. Estamos nos tornando amor. Mas precisamos entender isso agora, ou crer agora, ou sentir ou não. Isso está acontecendo cada vez mais. Letra I. Paulo diz, se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá recompensa. Então, se a obra de alguém que foi edificada sobre o fundamento, o fundamento do ministério da era dos irmãos Watchman e Witness Lee, servindo com base nisso, ele permanece e receberá uma recompensa. Está no coração do Senhor. Não é punir. É como os pais, há uma maneira prática de puni-los, de maneira sábia. Mas os pais têm de fazer isso para o bem dos seus filhos. Tem que treiná-los. Um pai diria para uma filha ou um filho, nunca fale com a sua mãe dessa maneira, nunca mais. Entendeu? Eles vão se lembrar disso. Então o Senhor tem essa maneira. J. Quando o Senhor voltar, haverá um julgamento. Naquele julgamento,
Ele determinará se receberemos uma recompensa ou uma punição. Letra K. A recompensa será decidida pelo tribunal de Cristo. E citamos 2 aos Coríntios 5:10. É necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então a recompensa será decidida no tribunal de Cristo. Temos tempo para limpar qualquer coisa negativa e ser treinados e desenvolver, servindo e trabalhando de uma maneira arranjada por Deus. Está no coração do Senhor agora mesmo. Nós temos acesso a isso. Parte do nosso ser não é espiritual fazendo coisas espirituais, mas no lado prático servimos de diversas maneiras. E todos temos a nossa própria índole, fomos criados com uma índole, mas o pecado e a morte está na nossa disposição, ele está fora agora. Mas o Senhor habita em nós, e quando tivermos um novo corpo, seremos muito normais novamente. E estaremos com Ele como co-reis durante 1000 anos. Chegamos agora a outra sessão. O versículo é 2 de Pedro 1:19. Temos ainda mais firme a palavra profética, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Antes de ver os pontos que vêm a seguir, vamos ver o próprio versículo. Temos a palavra profética, mais firme, a qual fazeis bem em estar atentos, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro. Objetivamente, antes do Senhor voltar, esta era se tornará cada vez mais tenebrosa. Mas aqui, uma lâmpada que brilha em lugar escuro é um aspecto nosso, a parte mais tenebrosa da nossa alma. É por isso que numa mensagem anterior foi falada sobre ir ao abismo, a parte mais profunda de nós, para ele brilhar, resplandecer até na parte mais escura. E ao brilhar nessa parte nossa, não tema isso. O brilhar é paralelo ao amor. Ele brilha. Somos expostos, confessamos, então o Senhor vai mais fundo e mais fundo. E haverá uma lâmpada em nós. Então viremos no final da mensagem que temos uma lâmpada de luz em nós. E Cristo também será uma lâmpada quando vier.
Peter wrote this because he knew Pedro escreveu isso porque ele sabia que seria morto em breve. O Senhor lhe disse, we know this in John. sabemos disso por João 21, Wasn't afraid mas ele não estava com medo. to take care of Ele queria cuidar dos santos and to point out e mostrar esse aspecto life and experiencing Christ. de crescer em vida e experimentar Cristo. Wrote this for them. Portanto, ele escreveu isso para eles. This indicates Isso indica age, que esta era place, é um lugar tenebroso, the dark night. na noite escura. All the people E todas as pessoas do mundo se movem e agem em trevas. I believe we all can understand this. Todos talvez entendamos isso. Esse mundo está se tornando cada vez mais tenebroso. Aqueles de meia idade e acima, comparem Situation a situação 20 years ago de 20 anos atrás and now here e da situação agora. situation is more dark. Esta situação é muito mais tenebrosa do que nunca. Well, that's taking place E isso está acontecendo no mundo. place with dear saints all over the earth. Mas o que está acontecendo com os santos amados por toda a terra é que a luz está se desenvolvendo cada vez mais neles. All the people of this world are moving and acting in darkness. Todas as pessoas do mundo se movem e agem em trevas. A palavra profética das Escrituras, como a lâmpada que brilha para os crentes, transmite luz espiritual That shine que brilha em suas trevas. not merely knowledge E não meramente conhecimento em letras conversation, comprehension, para compreenderem com a mente, bring them to enter conduzindo-os a entrar num dia claro to pass through e a passar pela noite escura, até que amanheça o dia da manifestação do Senhor. Isso é parte do apacentamento do Senhor, do cuidado todo inclusivo e carinhoso. O seu cuidado carinhoso e todo inclusivo. O Senhor quer que você lidar com as partes mais escuras de você e quer fazê-lo personally pessoalmente underway. e de maneira suave. Our side, we just Do nosso lado, being, simplesmente nos abrimos e damos acesso a Ele. Lord, I'm holding nothing back. Senhor, eu não quero reter nada. Tu tem acesso a todas as partes do meu ser. Eu te peço, Senhor, ser completo, faz isso totalmente nesta era. E não precise fazer no futuro. Senhor, entra nas profundezas minhas e muda as trevas para luz. It will happen, E isso acontecerá. and you will become light itself. E você se tornará a própria luz, como já vamos mencionar. Before the Lord, as the sunlight appears, Antes do Senhor aparecer como a luz do sol, precisamos dessa palavra como luz para footsteps. iluminar os nossos passos. I don't think it's when I'm walking around with my flat feet. Quando eu falo de iluminar os nossos passos, eu não acho que eu vou estar andando por aí com meus pés chatos, mas isso se refere ao nosso viver prático. A luz brilha sobre os nossos passos. Semana que vem, temos de voltar a trabalhar. Here are some of the footsteps. Isso são alguns dos nossos passos. Mas o Senhor está com vocês, brilhando profundamente. No interior, letra B, The day dawns, o dia amanheça. As palavras o dia amanheça metaphor, são uma metáfora que ilustra um tipo vindouro que será cheio de luz, as a bright como o amanhecer de um dia radiante, morning star. em que a estrela da manhã nascerá. But where is it rising from?
De onde ela virá? Ela nascerá das profundezas do seu ser. O Senhor vai às profundezas com a luz e então vai saturar e chegará a um ponto em que, por fim, isso simplesmente resplandecerá, brilhará para fora. Você não terá consciência disso, mas todos ao seu redor que estiverem te ouvindo, eles perceberão isso. Não tema a luz, abra-se para a luz. Você não quer tornar-se luz? Você não quer tornar-se amor? Você não quer tornar-se Deus da maneira dele? É claro que você quer. Vou continuar a leitura. As palavras "o dia amanheça" são uma metáfora que ilustra um tempo vindouro que será cheio de luz. Virá um tempo, seremos cheios de luz. Temos luz em nós, mas ainda não estamos cheios de luz. Não fique desencorajado, isso é um processo. Cheio de luz, como o amanhecer de um dia radiante. Muitos de nós, por muitas razões, acordam muito cedo quando ainda está escuro e simplesmente ver a luz surgindo. Essa figura é o que acontecerá no aspecto espiritual. Há trevas, mas a luz será expressada e se tornará cada vez mais forte e mais radiante. Como um dia radiante em que a estrela da manhã nascerá antes da alva, no coração dos crentes. No coração dos crentes. Creio que isto é novidade para a grande maioria de nós. Cristo está habitando no nosso coração, mas agora enfatizamos o amanhecer, a estrela da manhã nascendo no nosso coração. No coração dos crentes que são iluminados e esclarecidos ao atentar na palavra resplandecente da profecia nas Escrituras. Em tempos de apostasia, estou conferindo o tempo aqui, tudo bem. Em tempos de apostasia, os crentes fazem bem em estar atentos a isso, para que a palavra profética, como lâmpada, resplandeça nas trevas da apostasia, até que esse dia amanheça sobre eles. Isso os encorajará a buscar com zelo a presença do Senhor e a ser vigilantes, de modo que não percam a oportunidade de se encontrar com o Senhor na parte secreta da sua vinda, a parousia, quando vier como ladrão. Não que ele esteja de fato roubando algo, mas ele irá arrebatar os santos e virá de maneira surpreendente, e virá num tempo surpreendente. E isso, ele virá para levá-los como um ladrão. É um tipo de ladrão que vai nos arrebatar para a glória. Então, isso é um aspecto muito positivo, mas é assim. Você não sabe quando.
When the time of rapture comes, Quando chegar o momento do arrebatamento, you'll know when and how. você não saberá quando nem como. É por isso que eu me refiro novamente em Mateus 24, sobre os crentes sendo arrebatados. 2 homens estão no campo trabalhando, 2 mulheres estão no moinho moendo. Ambos são santos. And there's no reason to, Não há razão para pensar que um é maduro e o outro não. but a verse is 1 Peter 2, Mas o versículo em 1 de Pedro 2, 28 e 29, Lord comes quando to express himself o Senhor vier para se expressar para nós, não queremos estar we're in ourselves. ficar But we want embaraçados naquele momento. hiding, Nós queremos permanecer nele. and this eventually will E require something. isso, por fim, exigirá Peter and the Hebrews algo que 4 verse em 10, Hebreus 4:10, the separating of our soul and a separação da nossa alma do espírito. particular book written by Watchman Nee. Aquele livro escrito por Watchman Nee é Hebreus 4:12. É tremendo sobre a vida pessoal que ele tinha com o Senhor, e At lunchtime, I just happened to be quando eu tinha um livrinho, na hora do almoço eu estava com vários irmãos, com o irmão Lee, e falavam sobre esse livro, e ele explicava, eu lembro que ele disse, jamais vou me esquecer, spirituality. espiritualidade é uma questão do corpo. I knew exactly where I was, Ele sabia exatamente onde eu estava, and my natural desire to be spiritual. e não queria fortalecer o meu desejo natural de ser espiritual. For years to realize E foram necessários diversos anos para compreender o que ele estava falando. De qualquer maneira, we're at this point. voltamos para esse ponto. So as the sun of righteousness Como o sol da justiça, trying to break through sua luz the gloom of the dark night, brilhará preceding this, para in the darkest resplandeça nas trevas da apostasia até que esse dia amanheça sobre eles. appear as the morning star O Senhor aparecerá como a estrela da manhã. for his dear appearing. Now let's consider this. Consideremos o seguinte. In the darkest hour, Na era mais tenebrosa da noite. Lord will appear É o item 4. Além disso, a hora mais escura da noite, o Senhor aparecerá como a estrela da manhã. the way he will appear, A maneira como ele aparecerá não será visível nesse momento, but spiritually he will mas espiritualmente ele aparecerá a nós, as the se manifestará a nós como a estrela da manhã. and it takes place to those E isso who wait acontece àqueles que estão vigilantes, esperando e buscam a sua amada manifestação. his dear Sua amada manifestação. on our side Do nosso lado, to be watchful devemos estar vigilantes e esperando e buscando. and Brother Need Quando certainly after he was saved, o irmão Watchman Nee, this one mature ele sister from UK recebeu uma irmã madura do Reino Unido, que foi lá, and without her sem ela, Brother Need o irmão Watchman Nee não teria sido salvo, been the minister, não teria se tornado o ministro da era, neither then would e the Lord been able to use o Senhor tampouco teria sido capaz de usá-lo para treinar o irmão Witness Lee. me and Lee E sem Watchman Nee e Witness Lee, nós não estaríamos aqui. but it's very helpful. There is one dear brother older Mas é muito útil que aquele amado irmão que veio para a restauração do Senhor em 1962, foi um dos primeiros americanos a vir, but he wrote a little book ele escreveu um livrete woman
other hymns are in the book we have. E há diversos hinos entre os livros que ele escreveu. We're about to pass away. Ele estava Gave her para... the brother Nee. Essa irmã, quando estava para morrer, deu a sua Bíblia para o irmão Otmani. She passed away. É claro, In paradise. quando ela faleceu, ela agora está no paraíso. That sister E paying the nós vemos que sem essa irmã ter pagado o preço de ir para a China e ter caído ali e morrido, não estaríamos aqui. just a sidebar comment. Isso é apenas um comentário lateral. Irmãs, Outwardly, exteriormente, visibly, visivelmente, parece que os irmãos estão fazendo muito mais. you're asked to do this or that. Eles pedem, Others are doing our eles fazem isso e aquilo, mas os irmãos fazem, nós irmãos fazemos a nossa parte. Vocês, irmãs, 2 and 3 together. são mais profundas quando há 2 ou 3 irmãs juntas que realmente oram. Effect. Produz um efeito tremendo. And some of you have heard before. Alguns de vocês ouviram antes, eu já mencionei, Twice a week, 2 vezes por semana, minha esposa, eu e uma irmã idosa na Europa, for different times, estamos em fusos horários diferentes, nós oramos juntos por uns 25 minutos and many times, e my wife with other sisters, muitas vezes but this one, a minha esposa com outras irmãs just had the feeling. oram. E eu tenho sentimento, Senhor, The sisters, que as irmãs orem dessa maneira, sem parar por toda a terra. Esse tipo de oração this age vai fazer com que essa era chegue a um fim. opens the way. A maneira que elas oram abre o caminho para o Senhor levar a cabo e manifestar o que Ele quer expressar. They have been enlightened by the sun. Excuse me. Eles foram iluminados pelo resplandecer da palavra profética que pode conduzi-los ao amanhecer. Day. If we give heed to the word, Se dermos atenção à palavra da Bíblia, que brilha como uma lâmpada num lugar tenebroso, we will have his rising ele nascerá em nosso coração to shine in the darkness para brilhar nas trevas where we da are apostasia em que estamos hoje. before his actual appearing as the morning star. Antes da sua verdadeira manifestação como a estrela da manhã. Considerem isso diante do Senhor. Se To the word, dermos atenção à palavra da Bíblia, I hope next year espero que thousands of saints o ano que vem milhares de santos decision tomem uma decisão. through the Bible Eu vou ler toda a Bíblia este ano, começando the first day, the first month, no primeiro dia do primeiro mês. and you may do something like this. Vo- 3 chapters in the Old Você pode ler 3 capítulos do Antigo Testamento e 1 capítulo do Novo Testamento a cada dia. A lot will take place Muita coisa vai acontecer through the year. no final do ano, Then in 2027, e então em 2027 vamos fazer de novo. many of us Muitos de nós, irmãos antigos, testificam que simplesmente ler a Bíblia continuamente tem um efeito maravilhoso em nós. Produz um efeito maravilhoso em nós. É claro, read. pela manhã nós lemos e oramos. Also, if you have a personal Alguns também têm um relacionamento pessoal com o Senhor, como sugerimos e encorajamos os santos, that que you may want to just choose
Você books in the New Testament. pode escolher um dos livros do Novo Testamento ou algo como o Cântico dos Cânticos e A few minutes during the day. alguns minutos durante o dia. A couple of verses. Leia e ore alguns versículos. Every now and then I get an email. E de vez em quando eu recebo um e-mail dizendo, Which book I should be in. não sei que livro eu devo ler. You're listening for about 40 seconds. I realize Talvez se você esperar uns 40 segundos, I'm growing in life. você percebe, So I suggest é aí que você está crescendo em vida. Então eu sugiro que leia e ore o livro de Romanos com outra pessoa, ou 1 de João. and some have said, well, Alguns I dirão, already read through these. eu já li isso. Then I suggest Então eu sugiro Song of Songs. Cântico dos Cânticos. And I suggest E the younger saints eu sugiro aos santos mais jovens, compared to older and middle-aged ones. comparado com os de meia idade e mais velhos, Suggest que vocês go through have your own in your own personal relationship. no seu relacionamento pessoal com o Senhor, tenham, Ask the Lord, what book should pergunte ao Senhor, que livro eu devo ler, Senhor, pessoalmente? and I think the Lord will guide you Creio que o Senhor vai guiar você the way for him to e abrir caminho aspects of your para Ele apacentar aspectos seus dessa maneira. reading and pray reading Ler e orar has a marvelous effect. produz um efeito maravilhoso, pouco a pouco. If you do that, Se você fizer isso alguns minutos todos os dias, o ano que vem, durante o ano todo, 2020, no final de 2026, when I see you, quando eu ver vocês, if you see someone mesmo que você veja alguém da minha idade, sense, você tem a sensação, saying this, e eu gosto de falar isso, quando eu vejo alguns santos, familiar with to some extent, que eu tenho alguma familiaridade e não os vejo há algum tempo, him again. e eu me encontro de novo com eles, I often say this, frequentemente eu digo, more Christ, mais de Cristo em você. more Christ. Mais Cristo. And that will encourage you to go further, right? E encorajo que vocês prossigam, certo? So, you Então, graduated, vocês irmãos que se formaram semana passada, don't you have more Christ in you vocês não têm mais Cristo when you came? do que quando vieram 2 anos atrás? Had a blessed time? Não foi um tempo abençoado? No, I want to just tell you this. Eu quero dizer o seguinte para vocês. O melhor ainda está por vir. Ainda melhor. Okay, now section 3. Agora a seção 3. Okay. I am the Eu sou a raiz e a geração de Davi, bright. a brilhante estrela da manhã. This is what Christ said. É isso que Cristo disse. I am the bright Eu sou morning star. a brilhante estrela da manhã. Christ, who is signified Cristo que é tipificado pelos luzeiros celestiais, as luzes, morning star. é a brilhante estrela da manhã. I just read it like this. Christ Cristo is the bright é a brilhante estrela da manhã. and Christ as the bright morning E Cristo, como a brilhante estrela da manhã, está agora em nós. located. Não tente localizá-lo, You're really doing a journey porque yourself. você vai fazer uma viagem no seu ego, em si mesmo. Vamos focar no Senhor. This indwelling E chegará o tempo em que o seu habitat interior, bright morning star a estrela da manhã, rise up from within you. vai surgir, vai nascer a partir de você. Objetivamente o Senhor vem de fora e subjetivamente ele vem de dentro. 72 Eu me lembro em 1972, o irmão Lee series of messages estava dando uma série de mensagens made up the book, The Kingdom. que The Kingdom.
formaram o livro O Reino. His messages that he said, Uma das suas mensagens ele disse, quando o Senhor voltar, ele virá do interior, and he's coming. de dentro, e virá dos céus. Isn't Christ in us? Cristo não está em nós? The throne. Cristo também está no trono. Isso será um momento agradável, quando o Cristo, Waiting. vocês Faith, we've never seen him. esperem, nós temos fé, nunca o vimos, We're waiting for this. mas eu creio que todos estamos aguardando esse tempo quando o veremos face a face. Because he's coming Porque ele está vindo married para casar-se, before he comes outwardly. antes de vir exteriormente para reinar sobre a terra. So Christ, Então, it's so vou repetir, é muito precioso, the bright Cristo morning. é a brilhante estrela da manhã. Christ will be the rising Quando Cristo voltar, ele será o sol nascente para o seu povo de modo geral, but the morning star. mas de modo específico será a estrela da manhã para os que vigiam e o amam. So when he comes, Então, quando ele voltar, the great tribulation no final da grande tribulação, will magnify himself ele se as the rising. mostrará como o sol nascente. But before that, Mas antes disso, the morning star a estrela da manhã is within the lovers. está no interior dos que o amam de maneira específica. The particular Não posso dizer with anyone. que essa maneira específica será com todos, com qualquer um, mas ele virá visivelmente. Mas antes disso ele virá interiormente. The latter will be a reward to the overcomer. A estrela será uma recompensa para os vencedores. E lhe darei a estrela da manhã. But he is the morning star. So this means Mas ele é a estrela da manhã. Isso significa que ele está se dando como a estrela da manhã. Christ as the root Cristo como a raiz e a geração de Davi is related to Israel, está relacionado com Israel e com o reino, whereas his enquanto a brilhante estrela da manhã is related to está relacionado com a igreja the rapture. e com o arrebatamento. Point E is very important. Esse ponto D é muito importante. A estrela da manhã, Before the darkest hour, ponto E, a estrela da manhã aparece antes da hora mais escura e antecede a aurora. wake up by 4:30. Sugiro que vocês acordem às 4 não sugiro que vocês acordem às 4:30 da manhã para provar isso, mas esse versículo está dizendo, então simplesmente experimente isso no aspecto espiritual, Because the morning star, porque a estrela da manhã, before the darkest hour, antes da hora mais escura, tribulation will be the a grande tribulação será essa hora mais escura, after which após a qual day of the king. despontará o dia do reino. This indicates Isso indica Christ will que Cristo aparecerá como a brilhante estrela da manhã, the darkest na época mais tenebrosa, prior antes do fim desta era. with you. I look forward to this time. Com vocês eu anelo esse tempo por toda a terra, Different times, em diferentes but at the same moment, fusos horários, mas ao mesmo momento, a estrela brilhante da manhã fully expressed. será plenamente expressada por toda a terra. Then, E então, with whom the morning star com has been quem shining, a estrela da manhã tem brilhado, these saints are gone. esses santos terão ido, Just gone.
porque eles simplesmente foram arrebatados. Então, a parte mais escura fica na terra para a grande tribulação. Na mensagem 8, mencionamos quando Satanás e os poderes malignos forem lançados à terra, nenhum de nós que quererá estar na terra naquela hora, certo? Então, a situação, mesmo que por toda a terra, todo mundo, vai ser cada vez mais tenebrosa, mais escura. E estamos vivendo nesse tipo de situação, estaremos até que chegarmos à 7ª semana, os últimos 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio ainda estaremos aqui. As coisas continuarão a ficar cada vez mais escuras. E por fim serão cada vez mais claras. Nós estaremos, e então perceberemos a qualquer dia, a qualquer momento, seremos arrebatados. Mas continuamos nossa vida humana comum de todas as maneiras. É por isso que, antes disso, espero que muitos de vocês leiam e orem esses versículos e peçam ao Senhor: Senhor, à tua maneira, por favor, separa a minha alma do meu espírito, para que eu esteja ao mesmo tempo em ambas as esferas, de maneira que, enquanto eu faço algo no aspecto humano, interiormente, eu esteja permanecendo em ti e tu permanecendo em mim. E quando tu vieres, não sabemos quando tu vens, mas vamos perceber e imediatamente vamos reagir. E isso vai acontecer de fato. Eu estou aguardando isso. Eu posso entender que no lado humano, as pessoas possam falar honestamente: ok, irmão Ron, você é mais velho, vocês irmãos experientes mais velhos, passaram por todo tipo de situações e coisas, mas eu estou nos meus 20 e poucos anos. Eu quero ser arrebatado, mas quero passar por tudo que você passou. Você quer casar, ter filhos, seus filhos crescem, se casam, todas essas coisas. Por fim, teremos a sensação que todas as diversas idades, haverá pessoas de 13 anos de idade que, quando vier o arrebatamento, eles reagirão. Eles não vão falar: oh, eu não me formei na escola, eu ainda não tenho carteira de motorista, não sei, eu queria ficar mais tempo para fazer essas coisas todas. No lado humano você percebe que eu gostaria de ter essas coisas enquanto ainda estou aqui. Mas, Senhor, por causa do teu cuidado amoroso, no teu apacentar, tu me estás tornando alguém preparado para o arrebatamento, antes de qualquer outra coisa. E talvez eu não me case na terra, mas serei parte da noiva. E eu acho que eu vou gostar muito disso. A brilhante estrela da manhã aparecerá somente aos que vigiam. E os que vigiam são aqueles que exercitam seu espírito interiormente, percebendo que a qualquer momento a estrela da manhã interiormente aparecerá. Os que vigiam terão a prioridade de provar a frescura da sua presença na sua vinda, após uma longa ausência.
Letra K é muito preciosa, o item K. Your Bible A Bíblia conclui com o desejo pela vinda do Senhor, expressado como uma oração. just examine this. Examinem isso. A Bíblia toda, a Bíblia inteira, How? conclui With the desire de que maneira? towards coming Com o desejo pela vinda do Senhor expressado como uma oração. prayer A última oração, recorded in the New Testament registrada no Novo Testamento, is in Revelation 20. está em Apocalipse 22, versículo 20. A oração de João. John, A oração de João. John's prayer in Revelation 22 Em Apocalipse 22, 20, é a última oração da Bíblia. He who testifies, Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: I come quickly. sim, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Okay, brothers, read this. Irmãos, leiam isso. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Irmãs, leiam. Now pray for about Agora, orem por uns 30 segundos sobre a vinda do Senhor, vir sem demora. Orem e os irmãos lhes dirão o que acontecerá a seguir.